E aí, pessoal, eu sou o Jonatas Andrade e comigo estão o Felipe Campos e o professor Vitor Santiago para apresentar mais um episódio do Faconcast, o podcast da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará, apoiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão. Esse é mais um episódio sobre carreiras e vamos explorar um pouco mais sobre a vida acadêmica. E para esse nosso bate-papo, contamos com a presença do professor Gustavo Pinto, que já possui vários anos dedicados às pesquisas dentro do campo de engenharia de software na UFPA e obteve várias premiações e resultados expressivos para a comunidade. Então, Gustavo, para a gente começar, eu proponho que você conte um pouco mais para os nossos ouvintes como a ciência despertou o seu interesse lá atrás e como tem sido seu dia a dia como professor e pesquisador hoje. Salve, Jonatas, Felipe, Vitor, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite e, antes de tudo, sucesso aí no podcast. Isso aqui é um trampo danado, mas o resultado vale a pena. Então, como é que eu comecei, né? Eu sou natural da Gema, aqui de Belém, fiz graduação pelo CESUPA na época e fiz mestrado em informática na Federal do Paraná. E um ponto interessante é que na época que eu fui fazer mestrado, eu fui fazer sem bolsa. Então eu trabalhei em algumas empresas durante o período que eu estava no mestrado. E essa parte era um pouco curiosa, porque no momento que eu estava nas empresas, a gente está sempre ali apagando fogo, ali sempre correndo atrás do prazo, o projeto sempre atrasado. E nunca tinha muito tempo para a gente ficar discutindo, né, questões mais fundamentais. Essa é a arquitetura adequada, esse aqui é o framework adequado. As coisas já estavam definidas ali. A gente só vai correndo, vai que vai. Aí no mestrado era uma outra pegada, né? A gente estava lá para refletir, estava lá para discutir, né? E eu sempre me interessava muito nas discussões que eu tinha no mestrado. E às vezes eu tentava levar para a empresa só por questões de tempo, de prioridades. A gente acabava que nunca chegava a sentar e discutir mesmo. Eu lembro que eu cheguei a tentar fazer alguns workshops, o pessoal apresentar alguma coisa, vamos discutir alguma coisa aqui. Às vezes ia, às vezes não ia, mas não era algo regular, assim, que eu sentia no mestrado. No mestrado aquilo era sagrado, aquilo sempre acontecia e estava ali todo mundo 100% focado e com energia para refletir sobre algum problema, né? E isso me chamava muita atenção, assim, por que está funcionando isso no trabalho? Sei lá, funcionou, agora vai, né? Se eu falo isso para algum professor, para algum orientador, por que isso está funcionando? Não sei, está funcionando porque é assim mesmo e vai, as pessoas vão tomar um susto, né? Elas não vão se sentir confortáveis com esse tipo de resposta. E era uma resposta que eu tinha muito comum nas empresas que eu trabalhei, assim, cara, vai que vai, entrega assim, depois a gente vê, né? E essa falta de discussão, falta de reflexão, era uma coisa que eu ficava um pouco impressionado, né, quando eu ia, né, para os seminários, para discussões na universidade, que a gente passava bastante tempo justamente refletindo e discutindo. Então eu acho que esse foi um ponto que me chamou bastante atenção, né, nesses cursos de pós-graduação, e que quando eu fui para o doutorado, eu acho que só assim se intensificou, porque o grupo que eu participava era um grupo bem maior, tinha vários professores. No mestrado eu participava de um grupo que tinha somente a minha orientadora e uma outra professora, mas no doutorado era um grupo muito grande, que tinha pelo menos uns 5 ou 6 professores, e cada um com seus 2 ou 3 alunos, e acabava que a gente fazia seminário no auditório. Então a discussão era sempre muito interessante. Então essa parte de discussão, eu acho que foi o que me pegou, que me puxou assim pelo pé. Olha, isso aqui é legal, né? Encontrar os porquês, né? Ficar investigando ali os porquês. Então eu acho que eu comecei, né, por causa desse interesse em discutir, né, em ficar batendo papo ou ficar arrumando, né, problema para resolver. A outra pergunta era com relação ao meu dia a dia, né, como professor. Eu acho que o meu dia a dia, ela não diferencia tanto do dia a dia de outros professores, pesquisadores, né, no Brasil, talvez até lá fora. A gente passa algum tempo em sala de aula, né, interagindo com alunos, né, ministrando disciplinas, corrigindo atividades. A gente também passa um bom tempo pensando em problemas de pesquisa, escrevendo artigos, submetendo artigos, trabalhando para melhorar os artigos. Então também passa um bom tempo ali tentando arrumar dinheiro para financiar todo esse processo de artigos, porque, enfim, para fazer um artigo, às vezes, a gente precisa de um computador novo, precisa melhorar uma infraestrutura aqui e ali, precisa viajar. Hoje não tanto, mas antes a gente tinha que viajar bastante. Isso tudo requer um dinheiro, né? Então tem que passar algum tempo procurando dinheiro. E mais recentemente, acho que faz uns 2 ou 3 anos, eu tenho intensificado também as relações com as empresas, principalmente aqui da região, tentar trazer elas um pouco mais próximas da UFPA e tentar levar as pesquisas também para as empresas. Então, frigir dos ovos, eu acho que o dia a dia ela se resume em ensino, né, pesquisa, que envolve escrita de artigos e elaboração de propostas para financiar esses artigos, essas interações com as empresas, que no final das contas a gente também quer estreitar
né, o relacionamento, para eventualmente também poder financiar esses artigos. Professor, um outro comentário aqui, que inclusive é válido, que eu vou trazer como sugestão para os nossos ouvintes que curtem tecnologia, é o uso do Twitter para ficar inteirado sobre essas coisas. Por lá, a gente tem muita divulgação de tecnologia nova, de soluções, e ao mesmo tempo vemos que está sempre postando e comentando no Twitter, né? E eu imagino que seja uma boa forma de interagir com a comunidade de desenvolvedores, mas também é uma forma de esfriar a mente para outros assuntos não ligados à ciência. Aí eu queria saber qual seria a importância de manter essa atividade, né? Na sua visão, qual é o papel do Twitter para o exercício da informação, ou até mesmo para facilitar o network entre os alunos e pesquisadores de outras instituições? Assim, o Twitter, frisando aqui antecipadamente, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Twitter, né? Então eu estou no Twitter tem mais de 10 anos, acho que uns 12, 13 anos, sei lá quanto tempo estou no Twitter, e vira e mexe eu tiro umas férias do Twitter porque eu já estou sobrecarregado. Inclusive agora eu estou outras férias do Twitter, né? Então, muita coisa no Twitter, por mais que você filtre, você acaba recebendo porque outras pessoas curtem, né, compartilham, etc. Então é meio difícil usar o Twitter para ser estritamente acadêmico, estritamente profissional. Você acaba que vai pescando outras coisas ali também, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Twitter ele é fundamental, principalmente quando a gente não pode, né, viajar, sair de casa, interagir com outras pessoas pessoalmente, para a gente poder saber o que o outro está fazendo, né? A pessoa vai lá e posta um post de blog, posta um artigo novo, posta um vídeo no YouTube. A gente vai lá, curte, né, discute, eventualmente cria ideia para fazer outras coisas. Eu tenho um grupo do WhatsApp com os alunos meus que, basicamente, o que ocorre naquele grupo são links de discussão no Twitter, né? Então eu vejo uma discussão muito interessante, eu pego e mando pro pessoal lá, Então, para essa finalidade de se informar academicamente, eu acho que o Twitter ele é fundamental. Inclusive, o Twitter tem uma funcionalidade que é listas, né? E nessa lista você pode colocar várias pessoas que você acha que sejam relacionadas àquela lista. Então tem lista de pesquisadores de engenharia de software. Então se você está interessado na área, mas você não sabe quem são as pessoas, você pode procurar alguma dessas listas, que lá já tem, sei lá, 200 pessoas que alguém já colocou naquela lista. Aí você vai seguindo, né? Então, do dia para a noite, você já começa a seguir 200 pesquisadores ou profissionais, né, da área de programação e engenharia de software. Então, aí você já começa a se inteirar muito rápido. Então, assim, nesse sentido de informação, ele é muito interessante. Agora, tem que ter cuidado, né? A gente está num clima muito polarizado, tem muita coisa que respinga ali, e eu, de certa forma, eu me machuco com algumas notícias que eu leio, então passar muito tempo no Twitter também é um pouco preocupante, né? Eu não uso o Twitter para esfriar a cabeça, acho que foi parte da sua pergunta. Para esfriar a cabeça, eu gosto de fazer algum esporte, né? Em pandemia, eu tenho andado bastante de bicicleta, também tenho um skate, né? Embora falar que andar de skate hoje está muito na moda, mas eu andava de skate um pouco antes de ser modinha, né? Então, eu prefiro fazer um esporte para esfriar a cabeça. Twitter eu uso mesmo para me informar e uso mesmo com um bom limite, né? Porque muitas coisas, como eu falei, a gente acaba que filtra, mas não filtra. Acaba pingando ali e, enfim, acaba distraindo bastante. Então, Twitter, muito bom, mas use com moderação. É verdade, né? Eu acho que assim como os podcasts, o Twitter é realmente muito importante para essa aproximação, né, entre as pessoas e os assuntos em que elas possuem interesse. Mas é realmente verdade, como você mencionou, eu acho que é válido manter esse filtro das informações que são observadas lá. Mas agora, continuando, Gustavo, você poderia nos dizer quais as maiores dificuldades dentro desse ramo para quem está começando? Por exemplo, como escolher um assunto ou problema adequado para desenvolver durante a pesquisa? Olha, essa é uma pergunta que entra ano, sai ano, entra década, sai década, a gente vai ficar discutindo essa pergunta. Não que seja uma pergunta pouco interessante, mas é que é uma pergunta muito difícil de responder, né? Então, na minha opinião, o que eu tento ver com os meus alunos é o que é que te interessa? O que é que fica ali te perturbando ali à noite? O que é que você não consegue dormir direito porque você fica pensando naquilo o tempo todo, né? Então, isso tinha que ser o trabalho que você deveria fazer. Então tem alguma coisa, então se você não entende, cara, por que isso aqui está funcionando? Você não entende, né? Você querer entender mais, aquilo poderia ser um problema de pesquisa seu, né? Mas aí tem várias outras equaçõezinhas que você precisa saber para ver se vale a pena, porque quando você entra numa iniciação científica, no mestrado, doutorado, você assume um compromisso de 1 ano, 2 anos no mestrado, de 4 anos no doutorado, né? Ou até mais. Então, se você está envolvido num problema que ele não te desperta esse interesse, não te perturba ali, igual aquele mosquito que está ali o tempo todo ali te perturbando, ele não te perturba,
talvez não seja o problema mais adequado. Você pode, eventualmente, trabalhar em algum problema assim, né, tirar um título, ficar feliz, ter publicações com esse tipo de coisa, mas eu não acho que esse tipo de problema é daqueles tipos de problema que você vai dedicar o esforço que você dedicaria se você encontrasse aquele problema que te perturba, né? Então isso é um pouco importante porque a gente está num momento, né, novamente delicado, né? Muitos alunos trabalham em outras empresas e fazem mestrado, doutorado em tempo parcial, e no final do dia está todo mundo muito cansado. Então, para você ter o interesse e ter a energia de 7, 8, 9 da noite, sentar no computador para começar a trabalhar em alguma outra coisa, se aquilo não for do seu interesse total, né, tem grande chance de você deixar para amanhã. Amanhã eu faço, agora eu vou dormir um pouco mais cedo, amanhã eu acordo com mais energia. Então esse eu acho que é o primeiro ponto. Tem que ser algo que te perturba, tem que ser algo que te desperta total interesse, né? Passado esse primeiro ponto, acho que o próximo ponto será que vale a pena eu ficar trabalhando nesse negócio aí por 1 ano, por 2 anos? Será que isso de fato vai me ajudar em alguma coisa? Vai ajudar o Vitor, o Felipe em alguma outra coisa? Será que esse problema ele é interessante para mim e é relevante para outras pessoas também? Então tem outras equaçõezinhas que a gente tem que começar a pensar. Ok, esse é um problema que te perturba. Massa, muito bom. Agora, ele é interessante o suficiente para você trabalhar nele por algum tempo? Ou ele é um problema que te perturba e se você virar à noite trabalhando, no outro dia já está resolvido? A gente não quer isso para trabalho de pesquisa, né? Acho que é problemas que rendam algum suco. Então, vale a pena ficar trabalhando nesse negócio por algum tempo? Faz sentido trabalhar em algum tempo? Né? Então, tem essas variáveis que você tem que considerar. Né? Agora, acho que o ponto principal é esse, né? Se é algo que te perturba. Agora, um outro ponto, né, que também merece um pouco de reflexão, e reflexão assim, de médio e longo prazo, é entender o que é um problema. Né? Muitos alunos com quem eu converso, às vezes eles chegam muito ansiosos. Professor, eu quero fazer alguma coisa. Por exemplo, eu estou com um aplicativo aqui, ele está com uma performance muito ruim. Eu quero melhorar esse aplicativo, a performance dele em 500%. Né? Eu quero fazer uma ferramenta que melhore a qualidade desse código, dado métrica X, Y, Z, em 200%. Né? Então, eles trazem essa demanda, né, essa necessidade, como se fosse um problema. Mas aquilo, na real, não é um problema. Quando você já sabe exatamente o que você vai fazer, você perde o entendimento do porquê você está fazendo aquilo. Você já parte do princípio que, ok, eu vou fazer isso, mas você não tem a reflexão do porquê você está fazendo aquilo. Né? Então, tão importante quanto entender o que é um problema que vale a pena ser estudado, é entender por que diachos aquilo é um problema. Né? Por exemplo, criar uma ferramenta não é um problema. Não é um problema criar uma ferramenta. O problema é entender o buraco que aquela ferramenta vai cobrir quando ela existir. Quem vai estar se beneficiando daquele problema com aquela ferramenta? Criar a ferramenta não é o problema, criar a ferramenta é a solução. Né? Então, essa discussão entre problema, solução, é algo que acho que, sei lá, data das antiguidades aí, das discussões filosóficas, né? E hoje em dia ainda é muito difícil a gente ter uma discussão muito objetiva sobre problema e solução. Eu tenho uma disciplina de seminários para os alunos da pós que eu estou ministrando esse semestre, e na última aula que eu ministrei, eu convidei um professor da Federal Rural de Pernambuco, que ele deu uma aula excelente sobre problema e solução. Né? Eu vou deixar depois o link aí com vocês, se vocês puderem anexar aí na entrevista, sobre como ganhar esse entendimento, porque o que de achos é um problema, o que de achos é um problema relevante para se trabalhar. Né? Mas no frigir dos ovos, no final do dia, eu acho que segue essa receita, né? Algo que te perturba, algo que é importante para você, para outra pessoa, eventualmente, e algo que, de fato, né, faça sentido ser resolvido, algo que, de fato, é um problema. Legal. Ainda dentro do contexto da pesquisa, recentemente houve um problema técnico na plataforma Lattes, né, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que contém todos os registros das bolsas de pesquisadores do país, além de dados referentes ao grupo de pesquisa e pagamento das bolsas. E eu acho válido ressaltar o fato de que você mantém um acervo das suas pesquisas dentro do site, né, dentro do seu site pessoal. E o que, em situações como essa, torna possível acessá-las para quem possui interesse de conhecer melhor o teu histórico como pesquisador. Então, professor, você acha que é válido os alunos também adotarem essa prática para que em situações como essa, né, de queda do Lattes, por exemplo, eles têm uma alternativa para quem possui esse mesmo interesse? Rapaz, eu acho que é fundamental, sabe?
não somente para quem está interessado em seguir vida acadêmica, mas quem está de olho em um emprego na indústria. Porque se você não tiver um site, o Google não te acha, né? Começa por aí. E se você não tiver um site, né, se você ficar confiado em plataformas como LinkedIn, né, GitHub, essas são todas plataformas proprietárias, né? Pode ser que do dia para a noite, né, a Microsoft comprou o GitHub e pode ser que amanhã ela resolva fechar o GitHub, né, e tudo que você tinha ali vai para o espaço, né? E assim pode ser por LinkedIn e qualquer uma dessas outras plataformas proprietárias. Quando você tem um site, né, fica sob o seu controle, né, e você aí decide o que você coloca de relevante de suas habilidades técnicas e habilidades, né, não técnicas, sociais, e sejam do seu interesse, né? Para quem pratica pesquisa, para quem trabalha na área de pesquisa, isso é igualmente importante, né? Porque parte do nosso trabalho é essa divulgação dos nossos trabalhos. A gente não faz trabalho para pegar um PDF, imprimir e botar numa gaveta. Isso é, assim, fazer o trabalho é somente o primeiro passo. O próximo passo é comunicar a existência daquele trabalho para a sociedade, né? Então, como é que você comunica isso? Tem várias formas, né? Inclusive, tem pessoas que a função deles é ser comunicador de divulgação científica. Esse podcast também tem parte, contribui em parte, né, para esse tipo de problema, né? Mas ali, o que a gente quer fazer depois com aquele trabalho? A gente quer divulgar, né? Então tem que colocar ele disponível em algum local, né? Tem que fazer com que ele seja acessível de alguma forma, né? E tem plataformas para isso, como o Archive, que é uma plataforma aberta, como o Zenodo, que é uma plataforma aberta também para dados, né, para código também, eventualmente, né? Tem o próprio GitHub, GitLab, né, que você pode utilizar para deixar o código que você criou na sua pesquisa aberta, né? Então, essa prática de ciência aberta, ela tem sido um pouco mais explorada nos últimos anos, pelo menos na comunidade que eu entendo um pouco mais, que é essa comunidade de engenharia de software. Há 10 anos atrás, se falava muito pouco sobre ciência aberta, né? Publicava o artigo ficava atrás dos muros da I3E da ACM, quem tinha acesso a essas plataformas podia ler o artigo, quem não tinha, não lia e dane-se, né? Então eu tenho visto muitas outras pessoas, pesquisadores, né, colocando esse passo à frente, né, de divulgar tudo que estão fazendo, né? Não é divulgar somente o PDF, não, é divulgar absolutamente tudo, né? Do primeiro código, da primeira linha de código que você escreveu para gerar os seus dados, de todos os dados que você gerou no seu trabalho, idealmente de forma que alguém que vai usar esse trabalho aperte um botão e possa reproduzir tudo que você fez, né? Obviamente, isso é uma escadinha, né? Não é do dia para a noite que a gente sai de um ambiente que é tudo fechado para um ambiente que é tudo aberto e reproduzível. Tem um trabalho a ser feito, mas acho que é um caminho. Eu tenho, pelo menos, motivado meus alunos a seguir um pouco por esse caminho para tornar as coisas mais acessíveis. Os benefícios disso, né, novamente, a plataforma Lattes, infelizmente, está com um problema de estabilidade. A gente espera que seja resolvido em breve. Mas enquanto não é resolvido, né, eu vi que vocês fizeram um bom trabalho, né, buscando o meu histórico aí de atuação, e eu até agradeço por isso, né? Mas se a gente ficar muito dependente dessas plataformas, quando elas deixarem de existir por qualquer motivo, a gente tem como ainda acessar, né, os dados de outros pesquisadores, de outros profissionais, né? Eu acho que, novamente, isso vale tanto para o profissional acadêmico, um profissional que tem interesse em entrar na indústria, né, com os projetos que ele já trabalhou, com a pilha de tecnologia que ele está envolvida, né? E hoje em dia, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né, criar um site assim é bobo, é trivial, né? E vocês, né, alunos, vocês têm muito mais habilidades técnicas do que eu tenho, assim, sem sombra de dúvida, né? Então, se eu consigo ter um site rodando, usando um desses engenhos de blog que usa Markdown e essas outras firulas funcionando, vocês conseguem isso e muito mais, né? E sem custo também envolvido, né? Porque o site eu disponibilizo em plataformas que estão todas abertas e eu pago somente o registro do domínio, que é um valor anual que eu pago, que é irrisório, né? Então, eu acho que é algo que todo mundo pode se beneficiar, né? Não somente todo mundo que tem o site, mas todo mundo que está se beneficiando dos conteúdos que estão naquele site. Inclusive, para quem não tem tempo de desenvolver site, existe a plataforma Medium, que as pessoas que têm interesse de compartilhar um artigo sobre determinado assunto acabam escrevendo lá, né? E, sei lá, por algum motivo, que não tem tempo para desenvolver um portfólio pessoal, mas quer compartilhar informação, pode adotar essa prática. E você, professor, inclusive, a gente puxou lá no histórico, que tem adotado essa prática também de fazer artigos no Medium, e eu acho que é uma sugestão válida, né? Para os nossos ouvintes aí que têm interesse de publicar alguma coisa.
Eu acho que esses artigos em blog, eles são muito interessantes porque eles ajudam uma comunidade inteira. Às vezes a pessoa pensa, porque é algo muito iniciante, é algo muito bobo, não vai beneficiar ninguém. Pelo contrário, tem todo o tempo tem gente nova aprendendo algo novo, né? Então, lá no passado, muito antes do Medium e essas outras plataformas, eu escrevia sobre coisas mais de tecnologia, e eu percebia que quando eu escrevia, né, com trechos de código envolvido, o número de acesso era muito maior. Embora, assim, as coisas que eu escrevia eram simplistas, né? Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, acho que tem vantagens para todo mundo. Agora, novamente, o Medium é uma plataforma que você entra, desenha a sua escrita, publica e tem em 2, 3 segundos um site profissional para você, né? E muito bonito, por sinal. Mas entra naquela vertente de plataformas proprietárias. Nada contra as plataformas proprietárias, mas é que um dia elas podem simplesmente puxar o fio, né? Ficar fora do ar e, por isso, deixar de existir, né? Então, por algum tempo, eu escrevia no meu blog, no Medium, e escrevia também o mesmo conteúdo no meu site pessoal. Acabou que, acho que esse ano eu tomei uma decisão de escrever exclusivamente no Medium, porque esse retrabalho estava me dando um pouco no saco. Mas eu tenho total ciência de que em algum momento eu tenho que transferir de volta para o meu site, né? Eu não deixo exclusivamente no meu site, porque, como eu falei, o Medium é muito mais profissional, ler no Medium é muito mais agradável do que ler no meu site, né? E a mesma coisa, eventualmente eu tenho algum material que está online no GitHub, alguns PDFs que estão lá no GitHub. E eu tenho a ciência que eles têm que sair de lá, né, e ir para uma plataforma aberta como um archive. Mas, bom, isso é um trabalho, leva tempo, é um trabalho de formiguinha, que eventualmente eu estou migrando o material que eu tenho para uma plataforma mais aberta. E assim, espera-se, né, eu espero que eles tenham um pouco mais de longevidade. Hey, manas, eu queria agradecer mais uma vez a presença do professor Gustavo Pinto e retornar uma coisa que ele falou agora há pouco, que na nossa pesquisa parece a pauta desse podcast. Eu queria ouvir um pouco mais, professor, de um ponto alto da sua carreira em 2019, que foi ter um artigo reconhecido como o melhor do mundo no periódico Journal of Systems and Software. Eu gastei tudo no inglês para falar isso. Que é um dos mais importantes da área de computação. O teu artigo trata, de maneira bem resumida e bem simplista aqui por mim, de como as empresas ao redor do mundo vêm adotando o DevOps, que é uma prática que junta as equipes de Dev, de desenvolvimento e operacionalização, Ops, que antes trabalhavam separadas. Eu queria saber mais de você, como surgiu a ideia desse artigo, como ela foi implementada e como foi que o senhor recebeu essa notícia. Opa, Felipe, esse é um trabalho que, sem dúvida nenhuma, eu tenho muito orgulho, mas esse trabalho, obviamente, como vários outros trabalhos, eu não fiz sozinho, né? Esse trabalho, ele foi em colaboração com o Rodrigo Bonifácio, que é o professor da UNB, e o Helder, né, que é profissional do TCU, né, que é o Tribunal de Contas da União. E esse trabalho, ele veio com novamente, a perturbação na cabeça do Helder. O Helder, ele trabalha, né, no TCU, e no TCU é esse órgão governamental que, como alguns de vocês já devem ter experiência em trabalhar, é um pouco burocratizado, né? Então, para você poder fazer um deploy, você não está numa startup em que você pode clicar no botão e fazer deploy naquele minuto, fazer 500 deploys ao longo do dia, né? O processo de deploy, ele é burocratizado, você gera um executável e você abre um ticket num sistema para que uma outra equipe avalie aquele executável e planeje a janela de fazer deploy daquele executável. Então isso também é uma simplificação do processo de deploy do pessoal lá do TCU. E a ideia de DevOps é fazer com que esses times, né, esse time de desenvolvimento e esse time de infraestrutura, né, o que cria o executável e o que bota o executável em ambiente de acesso aos clientes, aos usuários, né, em produção, eles tenham uma melhor comunicação, eles tenham uma melhor sinergia, né, porque eventualmente quando acontecer algum problema no TCU, o que geralmente, algum problema no deploy, né, o deploy não deu certo porque, sei lá, faltou alguma biblioteca no executável. Vinha aquele jogo de apontar o dedo, né, o blame game, né, a culpa é do fulano, não, foi o fulano que não fez direito, porque o fulano não gerou o artefato direito, não, porque o fulano não sei o quê. Isso tudo gera estresse, né, isso tudo gera desconfiança entre os times, e no frigir dos ovos, isso atrapalha o processo de desenvolvimento. Então o Helder estava sendo perturbado por essa historiazinha, como é que a gente melhora, né, esse processo de entrega do TCU? Como é que a gente deixa essas equipes mais amigáveis, como é que a gente melhora o relacionamento dessas equipes, como é que a gente cria uma sinergia entre as equipes, como é que a gente para de apontar o dedo na cara do outro. Então perceba que aí tem vários problemas, né? Então ele percebeu, ou ele estava estudando
essa ideia de DevOps. Ele achava que DevOps poderia, né, facilitar a interação dos times ali das equipes para promover a sinergia entre essas equipes, né? Então, o que ele estava estudando? O que ele começou a estudar? Quais são os benefícios que os times percebem à medida que eles vão adotando práticas de DevOps? DevOps não é uma prática, é um conjunto de práticas, é um guarda-chuva de práticas, né? Então, quais são os benefícios? Não o benefício do time que já está bem estabelecido. Por exemplo, a gente tinha o caso muito comum do Flickr, que talvez era um dos primeiros, né, cases de sucesso, que conseguia fazer deploy hora sim, hora não, há 10 anos atrás. Então isso, na época, era um super case de sucesso. Hoje em dia, é banal, né? Mas eles não estavam interessados nesses times muito bem maduros, estabelecidos. Eles estavam interessados em times que estavam em situação similar ao TCU, as coisas pegando fogo e os times brigando, né, para poder alavancar, né, as práticas de desenvolvimento e melhorar a sinergia do time, né? Será que DevOps era uma boa solução para isso? Né? O que é que os outros times estão percebendo? Então, como você mesmo disse, a gente fez um estudo em que a gente entrevistou profissionais do mundo todo, acho que tinham 6 ou 7 países envolvidos. Ali a gente fez várias entrevistas com esses profissionais para tentar entender, legal, vocês estão tentando usar DevOps, vocês estão começando a subida da ladeira do DevOps. O que vocês estão percebendo? O que vocês estão vendo que faz sentido aí para a empresa de vocês? Né? Quais são os desafios que vocês estão percebendo nessa ladeira? Vale a pena? Né? E aí conversa com outro, a gente começa a perceber grupos de benefícios, né? Olha, sem dúvida nenhuma, quando a gente está adotando o DevOps, a gente consegue, né, melhorar a cultura de colaboração da empresa. Esse foi um dos principais achados do trabalho. A gente consegue melhorar a cultura de colaboração, ou seja, os times tendem a colaborar mais, os times tendem a assumir responsabilidades mútuas entre as entregas. Não fica somente, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é do time, se tiver algum culpado, obviamente. E quando as coisas dão certo, não dá certo para uma pessoa, dá certo pro time, né? Então, cultura de colaboração foi um dos principais achados desse trabalho, né? E acho que acabei comentando sobre um pouco a parte técnica do trabalho, mas eu não comentei um pouco sobre a história do trabalho. Então esse trabalho, eu acho que ele começou em 2016, 2017, e a gente fez uma primeira submissão desse trabalho, englobando somente essa parte qualitativa das entrevistas, né? Então pega profissionais ao longo do mundo, entrevista, né, identifica os temas em comum, os benefícios em comum, reporta no trabalho e submeteu para um evento. O artigo foi extremamente bem avaliado no evento, ele ficou inclusive entre os 3 melhores artigos do evento. Só que esse evento, ele não... Geralmente, os eventos convidam os melhores artigos para uma versão estendida, mas esse evento, ele não convidou, ou não tinha essa prática de convidar, né? Então a gente discutiu internamente, veja, vamos continuar trabalhando nesse trabalho, e aí a gente tenta fazer uma outra submissão, não é? E aí, a gente tentou continuar a história do trabalho. Então, qual que era a história daquele primeiro trabalho? Vamos entender os desafios do uso de DevOps para equipes que ainda estão migrando para esse ambiente, né? Então, esse era o desafio. Entender como é que essas coisas estão funcionando. O outro desafio para essa submissão que foi para essa revista era, dado que a gente tem esse entendimento dessas práticas, será que a gente consegue criar um guia, né, um modelo de maturidade para adoção de DevOps nas empresas, né? Então, veja só, você é uma empresa que tem interesse em adotar DevOps, tem um total interesse. Você sabe como é que começa? Rapaz, tô perdido, não faço a menor ideia. Beleza, a gente tem um modelo que você pode seguir passo a passo para adotar DevOps na sua empresa. É sério? É sério. A gente fez isso, né? Então, a gente criou esse modelo, olha, para a empresa que tiver desse contexto, desse domínio, com esses times, você pode seguir passos como, vamos primeiro identificar quais são as principais práticas de DevOps que fazem sentido para a sua empresa, né? Porque tem várias práticas e algumas delas podem não fazer sentido, né? Então vamos identificar dessas práticas que a gente percebeu com evidências que elas que elas beneficiam o processo de adoção de DevOps, quais delas fazem sentido para a sua empresa? É a prática XYZ, né? Legal, vamos colocar ela em execução e vamos avaliar como é que os times se comportam com essas novas práticas, né? Então a gente fez exatamente isso, a gente criou esse modelo de adoção de DevOps, a gente voltou no TCU, porque o TCU era a nossa problemática de início de trabalho, né? As equipes lá
se matavam enquanto o processo de desenvolvimento de software pegava fogo, e a gente falou, olha, depois de alguns meses a gente criou esse modelo, bora implantar aqui esse modelo. E aí, né, Helder, né, como era um estudante do mestrado e também profissional no TCU, ele tentou implantar aquele modelo no TCU, né? E aí, ao longo de uns 2, 3 meses, né, de pingar fogo para cá, pingar fogo para lá, o Helder depois reavaliou, né, como é que foi a adoção desse modelo que a gente criou para a introdução de DevOps aqui no TCU, né? E aí pegou 2 pessoas de infraestrutura, pegou 3 pessoas de desenvolvimento, botou numa sala, vamos lavar roupa suja, né? A gente chama essa abordagem de grupo focal, né? Coloca todo mundo numa sala e vamos discutir os pontos fortes e fracos. E aí pegou esses times, né? Vamos discutir, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui foi interessante, isso aqui deu super errado, né? E aí refletiu sobre o uso daquelas práticas no contexto do TCU, né? Então essa foi a evolução do trabalho que a gente enviou para a revista, né, do Journal of Systems and Software. Então eu acho que esse trabalho ele é super interessante porque ele fecha bem o ciclo de pesquisa, né? Por exemplo, a gente começa uma pesquisa tentando entender algo novo, né? Por que isso está acontecendo? Então a gente faz uma pesquisa para entender por que alguma coisa está acontecendo. Muitas vezes a gente encerra a pesquisa ali, olha, já entendi, ela aconteceu por esse motivo, né? E aí a gente lava as nossas mãos no sentido de, se alguém quiser colocar isso em prática, vai lá e cria uma ferramenta, vai lá e cria um guia, vai lá e cria um livro de receitas, né? De como colocar isso na prática do seu dia a dia. Só que nesse trabalho a gente foi um pouco além, né? A gente entendeu qual era o problema, a gente criou esse guia e a gente avaliou esse guia na prática, né? O pessoal está pegando fogo, ok, vamos instalar esse guia, né? Depois de 2, 3 meses do guia rodando, qual foi a percepção do uso desse guia? Fez sentido? Não fez sentido? Né? Então eu acho que isso foi bem o início, meio e fim do processo de pesquisa, e sem dúvida eu fiquei extremamente lisonjeado e honrado quando a gente percebeu da avaliação desse trabalho, né? Esse trabalho ele foi aceito, novamente, a gente começou a trabalhar nele em 2016, ele foi aceito numa conferência em 2018, e a gente enviou para a revista, acho que ainda em 2018 ou 2019, e no fim de 2019 que a gente teve essa notificação do prêmio, né? Então isso dá um entendimento rápido aí que essas coisas não são do dia para a noite, né? Tem algum tempo aí envolvido. É bacana perceber, né, o trabalho que se tem para fazer um trabalho, perdão do trocadilho, mas a longa jornada que vocês tiveram para entregar um trabalho que foi reconhecido como o melhor do mundo pela revista, a premiação de um esforço intelectual muito grande. Outra coisa interessante também é ver que o DevOps pode ajudar as relações entre as equipes, né? O que é bastante interessante porque sai somente da tela de código e vê o lado humano da coisa. Sem dúvida, eu acho que um dos benefícios desse trabalho foi DevOps não é somente automação. Às vezes a empresa fala, eu uso DevOps. Por quê? Porque a gente usa essa pilha aqui, a gente usa essas tecnologias aqui, a gente faz deploy assim, assado. Ok, tudo bem, muito legal. Mas está faltando uma parte de sinergia de equipes que vocês talvez não estejam prestando muita atenção, né? E parte do trabalho, ele tenta trazer essa clarificação aí também. Interessante. Gustavo, eu queria retornar a um outro ponto que o Jonathan mencionou ainda mais cedo, que é sobre o seu site. Durante a pesquisa que a gente estava fazendo aqui para fazer a pauta, eu identifiquei uma coisa bastante interessante que me chamou muita atenção, que além do seu histórico acadêmico no site, que é brilhante, e suas áreas de interesse, também tem um currículo de falhas, que, convenhamos, não é uma coisa tão comum de se ver, pelo menos para grande parte das pessoas. E documenta os pontos que você não foi bem em alguma área na sua carreira. Eu queria saber de onde veio essa ideia e por que é importante manter isso. Rapaz, essa ideia, ela veio do Twitter, sem dúvida. Eu acho que eu vi ela de uma pesquisadora, que eu acho que nem era da área de computação, eu achei aquilo fantástico, eu falei, vou fazer o meu agora. E eu estava no começo da minha carreira, então dava para refletir sobre todos os trabalhos rejeitados que eu já tive na vida. Então, deu um certo trabalho catalogar tudo aquilo, mas ali tem, sem dúvida, tem todas as minhas rejeições. Por que isso é importante? Porque no Twitter, né, nas conferências, né, a gente só vê aquilo que é aceito, né? A gente bate palma para aqueles trabalhos que foram os escolhidos, né, os selecionados. Pô, isso aqui é muito massa. Mas a gente não sabe dos trabalhos que não foram selecionados. A gente não sabe do perrengue dos trabalhos que não foram selecionados, né?
Então, às vezes o trabalho, né, demora anos, né, para sair. Eu, fazendo uma tangente rápida, quando eu entrei no doutorado, em 2011, o primeiro trabalho que eu me envolvi, ele já tinha começado em 2010. Então eu peguei o bonde andando e comecei a trabalhar nesse trabalho que começou em 2010 e eu entrando em 2011. Esse trabalho só foi ser aceito em alguma revista, que porventura foi também a mesma revista, essa Journal of Systems and Software, em 2015, depois de eu sair do doutorado. Então eu passei os 4 anos trabalhando nesse trabalho. Ele foi publicado depois que eu saí e teve mãos, né, acho que de umas 5 ou 6 pessoas envolvidas aí nesse processo de entra e sai. Então o negócio demora. E no final do dia, o que a gente vê são somente os trabalhos que são aceitos, né? Então isso aí é mais ou menos uma crítica, né, para a gente pensar, olha, veja, todo mundo tem trabalhos rejeitados. Aqueles pesquisadores que você idolatra, que você fala, putz, quando eu crescer eu quero ser igual a essa pessoa, ele também tem trabalhos rejeitados. Talvez ele não mostre, mas ele tem. Né? Talvez ele tenha até mais, né, do que se espera uma pessoa daquele nível de uma universidade top nos Estados Unidos, por exemplo. Mas acaba que isso não é discutido amplamente. Né? A gente acaba que discute internamente com uma pessoa ou outra. Eu acho que parte desse trabalho, né, de colocar essas falhas, né, teve até um colega que falou, rapaz, isso não é falha, isso é parte do processo. Tudo bem, eu entendo que isso é parte do processo, mas o vocabulário que eu herdei fala que é falha, então não vai ser eu que vou mudar. Né? Então, parte desse trabalho é tentar deixar isso mais comum, né? Mais aceitável, né? Normalizar, né, essas rejeições, que às vezes a gente está com muita expectativa, às vezes é algo que decide a vida de uma pessoa, né? Decide no sentido de, com essa publicação eu consigo me formar, com essa publicação eu conseguiria aplicar para um trampo, para um outro emprego, né? Então, às vezes é um negócio que tem um potencial de mudar a vida de uma pessoa, né? E quando é rejeitado, a gente entra numa maré ruim, né? Então, putz, isso acontece comigo, nossa, eu fui infeliz aqui, quando na real acontece com todos, né? Então, isso é só uma tentativa de tentar normalizar esse processo de rejeição e, vez por outra, vem alguém e fala, pô, que legal, você lista as suas aí, eu encorajo as pessoas, listem as suas também, tem nada demais, vamos nessa. É bem legal ver isso, né? É parte de um conceito que eu estava vendo sobre um pouco da cultura do Vale do Silício, né? De grandes empresas, que hoje são grandes empresas, mas que lá atrás falharam e aprenderam com seus erros. É um pouco da valorização do aprendizado com os seus erros e acho isso bastante interessante. Mas seguindo aqui, no seu perfil está bem clara a sua postura quanto a colaborações, seja com novos alunos da pós ou com pesquisadores de outras instituições. Eu gostaria que você contasse para a gente como elas ocorrem. Por exemplo, imagina se eu sou um aluno da pós, como eu contacto o senhor para fazer uma colaboração, quais tipos de colaborações o senhor aceita e tudo mais? Essa é uma pergunta muito interessante e vez por outra eu vejo ela sendo respondida de várias formas. Eu vou tentar dar o meu pitaco aqui. O meu processo de colaboração é extremamente informal. Informal no sentido de estou aberto para as colaborações que vão acontecer. Mas é informal, mas também tem um pedaço formal. No sentido de eu me coloco, ou melhor, eu tentava me colocar, eu falo tentava porque o modelo de colaboração que eu trabalho mudou um pouco nos últimos anos, mas eu tentava me colocar numa posição que as pessoas poderiam me acessar de uma maneira mais fácil. O que isso quer dizer? Né? Se eu estou num evento, se eu for para um evento, naquela época que a gente viajava para ir para evento, eu vejo uma palestra, eu vou fazer uma pergunta. Né? Eu acho que o meu trabalho como atendente daquela palestra é fazer uma pergunta. Então, eu estou ali para fazer uma pergunta, isso faz parte do meu trabalho ali. E se, porventura, eu não conseguir fazer uma pergunta e eu me interessar pelo trabalho, ou se eu conseguir da mesma forma, eu vou falar com aquela pessoa depois que ela fazer aquela apresentação, né? Então, muito disso eu faço de maneira, assim, natural, né? Por quê? Porque a pessoa, às vezes, viaja, né? Passa dias fora de casa, deixa a família, deixa o trabalho, e vai apresentar um negócio por 10, 15 minutos. E depois daqueles 10, 15 minutos, ela não tem nenhum feedback, não tem nenhuma pergunta, e isso é a pior coisa que pode acontecer naquela viagem com aquela pessoa, porque aquele é o momento da pessoa. Então, quando a pessoa recebe uma pergunta, isso é de extrema satisfação para aquela pessoa. Veja, alguém se interessou pelo meu trabalho. Se alguém aborda aquela pessoa depois, no sentido de, sei lá, sua apresentação foi legal, seus slides estavam bonitos, a sua postura estava boa, né? Para receber um feedback construtivo ali, a pessoa fica entusiasmada, né?
Então, assim, eu acho que isso fazia parte, né, do meu repertório, assim, de tentar abordar as pessoas. Às vezes a gente tem um pouco de receio, né, a pessoa ela é mais sênior, né, a pessoa já está em outra, né, às vezes a pessoa eu não falo inglês muito bem, como é que eu vou abordar as pessoas? No final das contas, isso pouco importa, assim, isso só vai, né, assim, independente de onde você é, onde você trabalha, da sua localização, você vai ficar feliz se você ouvir um comentário do tipo, putz, foi massa a apresentação, valeu, obrigado pela apresentação. E vez por outra, né, se eu não estou numa conferência, vejo um trabalho que é legal, manda um e-mail, né, olha, esse trabalho aqui foi massa. Pode ser que você não queira colaborar direto com aquele trabalho, mas é o mesmo sentido, né, de você falar, putz, aquilo foi bacana, aquilo foi massa, né? Então eu tinha uma postura meio informal, né, no sentido de vou estar aberto para as colaborações que vierem, mas eu não vou ficar passivamente aguardando elas aparecerem. Então vamos tentar construir uma pontezinha ali. Como é que a gente constrói uma pontezinha? Manda um e-mail, manda um tweet, manda uma mensagem privada no Twitter, ou manda um oi, né, quando a gente permitir estar juntos de novo, né? Então isso era uma forma, né? Mas uma outra forma, né, de colaboração que eu via, na verdade eu demorei para perceber que eu estava envolvido nesse tipo de colaboração, é o que eu chamei, né, de critical path, né, que é o caminho crítico, né? Então, quando eu me formei no doutorado, eu trabalhei muito com 2 pesquisadores, né, o Rodrigo Bonifácio, da UNB, e com o Igor Steinmacher, que é da UTFPR. Então, eu trabalhei em muitas frentes de trabalho com esses 2 pesquisadores. Mas por que eu trabalhei com eles? Né? Por que eu, assim, em particular, por que eu trabalhei tanto com o Igor, né, e não com um outro pesquisador? Eu acho que, refletindo agora, que era porque a gente estava em momentos muito parecidos. Né? Por quê? Porque o Igor tinha se formado quase no mesmo dia que eu me formei. A gente formou, acho que na mesma semana, né, no doutorado. A gente entrou juntos, a gente saiu juntos, mas ele fez um doutorado numa outra instituição, eu fiz em Pernambuco, ele fez na USP, só que a gente estava trabalhando em períodos parecidos. E ele saiu do doutorado com a mesma energia que eu saí. Eu saí assim, putz, quero continuar isso aqui, vou pisar no acelerador até onde eu conseguir. E ele saiu com a mesma energia do outro lado. E por algum motivo, a gente queria trabalhar em coisas parecidas, que era essa história de projetos de software livre e pessoas envolvidas nessas comunidades de software livre. Isso era o que ele já trabalhava e era o que eu tinha muito interesse, porém trabalhava pouco. Então, assim, o nosso critical path, nosso caminho crítico, cruzou muito bem, né? A gente saiu das asas do orientador no mesmo momento, a gente estava com a mesma energia e a gente queria o mesmo tópico. Então, a gente trabalhou junto, né, ainda trabalha juntos, né, hoje não mais tanto como, né, antigamente, mas a gente trabalhou junto assim, por uns 3, 4, 5 anos, de uma maneira muito acelerada e incessante. Né? Então, essa foi uma outra forma de encontrar um bom colaborador. Né? Foi alguém que estava ali no meu critical path, nas coisas que eu estava interessado em fazer, na velocidade que eu estava interessado em fazer. Né? O Bonifácio também, né? Mas o Bonifácio ele tinha uma pegada um pouco diferente. Né? O Bonifácio já queria coisas, né, mais técnicas, né, de construir ferramentas, né, de melhorar a qualidade do desenvolvimento, diminuindo erros, né, uma pegada mais técnica, enquanto que o Igor já queria uma pegada mais social, né, das comunidades e das pessoas que atuam naquela comunidade. Então eu vejo essas duas formas, né, tento encontrar alguém que, assim, esteja muito relacionado ao seu tipo de trabalho, né, ou alguém que esteja em uma situação muito similar à sua. Você está no mestrado, alguém que esteja no mestrado. Está terminando o doutorado, alguém que está terminando o doutorado, né? Mas, assim, que esteja, assim, uma situação muito parecida. Por exemplo, eu não estava em programa de pós-graduação quando eu me formei em doutorado, nem ele. A gente não tinha alunos, mas a gente tinha vontade. Né? Então, vamos que vamos, então vamos, né? Então, tente encontrar alguém que esteja, assim, compartilhando esse critical path, né? E se você estiver ainda sondando, se for alguém muito novo, não conheço ninguém, começa com uma mensagem de e-mail, com um tweet, né? Tente se envolver nos grupos. Os eventos estão online, né? Evento online é ruim. Ele vai substituir evento presencial, ele não vai substituir. Ele é só um band-aid, né? Então, para que o engajamento aconteça no evento virtual, precisa de muito mais esforço. Para que um evento virtual seja divertido, precisa de muito mais esforço. Então, da mesma forma, se esforce um pouco mais para tirar um pouco de proveito dos eventos virtuais. Ah, mas não é a mesma coisa. Obviamente não é a mesma coisa. E não vai ser. Não é esse o propósito. É só para não deixar a lacuna. Né? Então, aproveite para tentar se fazer presente também nesses ambientes virtuais.
Olá, ouvintes do Facompcast, eu sou o professor Vitor. Gustavo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, é uma responsabilidade tanto, visto que você atuou, né, um bom tempo no podcast Fronteiras de Engenharia de Software. Para quem ainda não conhece e quer saber mais sobre as pesquisas dos professores mais influentes na área, sigam lá, conteúdo de altíssimo nível. Nem sempre é fácil encontrarmos uma lacuna de pesquisa para, juntamente com os alunos, caminharmos na direção de uma contribuição de alto impacto. Você já comentou aqui para nós que é sempre interessante a gente ouvir aquela perturbação, né? E se aquela perturbação realmente tem uma relevância. E de outro ponto, né, você comentou sobre outro trabalho que vem lá do TCU, né? Então é importante a gente também estar atento a outras oportunidades. Então, mesmo quando a gente tem acesso aos artigos apresentados na última edição das melhores conferências, é sempre difícil a gente ter novas ideias, né, para pensar em outras colaborações, outras contribuições. Gostaria que você comentasse, né, sobre essa dificuldade em estabelecer esse alvo das pesquisas. Né, principalmente em propostas de doutorado, há necessidade de ter algo inovador, né, uma relevância satisfatória dentro de um doutorado. Então, queria saber um pouco mais sobre qual tem sido a sua estratégia. Opa, Vitor, obrigado aí pelo convite novamente, e para quem não conhece, o Fronteiras da Engenharia de Software é um podcast de divulgação científica, ele está no Twitter, né, @fronteirases, né, lá a gente tem uma equipe que está o tempo todo buzinando ali no Twitter, divulgando as entrevistas que a gente faz. Com relação à sua pergunta, como que a gente conta essa lacuna? É difícil, né? Eu acho que nem tem muito uma receita de bolo. Mas como é que eu tenho trabalhado com os meus alunos, como você falou de doutorado, né? Meus alunos de doutorado. Os alunos de doutorado, de certa forma, eu tento começar eles com alguma coisa andando, né? Então, tente se envolver em alguma coisa aqui, tente fazer alguma coisa nesse projeto, nesse trabalho. Se isso vai ser o doutorado dele, não faço a menor ideia, né? Mas como é que encontra a lacuna para um trabalho de doutorado? Eu acho que experimentando, né? Então, estando exposto a vários problemas, estando exposto a várias discussões com pessoas mais experientes, com simpósios de alunos de doutorado, com reuniões de grupo. Então, acho que é dessa forma que eu tento encontrar as lacunas, mas deixa eu fazer uma correção, não é que eu tento, né? Eu acho que quem deve encontrar a lacuna de um trabalho de doutorado deve ser o aluno, né? Então, a minha função, como eu vejo, é de ser provocador, que é como eu falo para os meus próprios alunos, né? Então, eu não estou aqui para decidir nada, eu estou aqui para provocar, né? E se, né? E se você fizesse outra coisa? E se você fizesse outra coisa? E se você se envolvesse naquele trabalho? E se você mandasse um e-mail para aquela pessoa? E se qualquer outra coisa, né? Então eu me vejo numa função de provocador, ali de tentar colocar oportunidades na frente e, obviamente, fica a cargo do aluno abraçar ou descartar a oportunidade. E aí volta a valer a pena a discussão sobre colaboração, né? Então, quando eu tenho um aluno de doutorado, é muito provável que aquele aluno esteja envolvido com o trabalho com outros pesquisadores. Assim, é muito provável. Isso acontece, acho, desde alunos de mestrado, muitos alunos de graduação também estão envolvidos com o trabalho com outros pesquisadores. Então, eu volto a falar um pouco sobre aquele assunto de colaboração, né? Os alunos de mestrado e doutorado, geralmente, eles estão sempre envolvidos com algum trabalho com um outro professor, né, de uma outra instituição, principalmente. Por quê? Porque, às vezes, por mais que eu entenda sobre o trabalho, eu entenda sobre a área, às vezes eu não enxergo uma oportunidade clara de algo que pode ser feito ali. E quando eu trago uma outra pessoa de fora, ela pode colaborar dando algum pitaco ali de por que você não faz essa outra coisa? Por que você não lê esse trabalho? Por que você não vê os trabalhos do fulano, não é? Então, esses alunos eles também estão sempre envolvidos com outros pesquisadores, uma panela de pressão ali, discutindo e refletindo sobre coisas que eu sozinho, talvez eu não tivesse, né, nem a expertise, nem o tempo, né, necessário para estar apoiando
todos esses alunos. Então, eu tento também sempre ter alguém próximo ali, ou alguém relativamente próximo, para dar alguns pitacos, né, para estar discutindo, né, o trabalho. Novamente, por que eu entrei na ciência? Por causa da discussão. Então, acho que a discussão, ela é fundamental também para que esses alunos possam encontrar essa lacuna. Agora, como é que eles encontram a lacuna? Novamente, tem essas oportunidades, eu tento colocar o prato na mesa, tento... Veja, você olhou para esse outro caso, você olhou para aquele outro trabalho, você olhou para aquela pessoa, tento trazer as oportunidades, e mediante meses, né, de trabalho lendo ali a literatura, se envolvendo com outras pesquisas, discutindo com outras pessoas, é natural que algum outro problema apareça. Alguma outra janelinha ali, veja, mas a pessoa não explorou esse lado aqui, ou talvez ela explorou e a maneira que ela explorou está errada, ou tem uma limitação clara para outros ambientes, né? E ali vem uma primeira necessidade. Beleza, vamos tentar suprir essa pequena lacuna aqui. E dali pode surgir um outro trabalho, que pode surgir uma outra lacuna, que pode surgir uma outra lacuna. Né? Então, eu não sei se tem um enredo, se tem uma receitinha de bolo fechada, mas eu acho que essas provocações, esses ICs, né, colaboram. O que eu acho que não colabora, pelo menos a minha percepção, para encontrar a lacuna, é eu, de fato, apontar. Né, é essa lacuna, faça isso. Eu acho que isso é extremamente nocivo para a formação de um pesquisador independente, porque tira aquele trabalho de reflexão, né? Uma coisa que eu estou para escrever no blog, fazia algum tempo que eu não escrevo, mas tá na minha cabeça, maturando há algum tempo, é que nas empresas, e muitos alunos que trabalham comigo trabalham em empresas, eles estão acostumados, por exemplo, num ambiente de Scrum, com as histórias muito bem definidas. Você pega aquela história, implementa naquela sprint, passa ela para pronto, na próxima sprint pega outras histórias e assim vai. Então os problemas, eles estão muito bem definidos, estão muito bem desenhados, amadurecidos, e seu trabalho é resolver o problema. Então eu vejo muitos alunos com essa habilidade de resolver problemas, né? Quando, na real, o que eu tento trabalhar com os alunos é a habilidade de criar problemas. Né? Assim, resolver problema, beleza, massa, é interessante, mas vamos tentar criar essa outra habilidade de criar problemas. Né? Quais são as próximas histórias que você precisa fazer, no caso de uma história de usuário? Quais são os próximos artigos que precisam existir? Isso tudo naquele contexto de vale a pena, é relevante, vou passar 2, 3 anos da minha vida fazendo isso, faz sentido, né, etc. Então, assim, é um trabalho, novamente, de bastante discussão, reflexão e provocação. Eu acho excelente essa postura, Gustavo, esse papel de provocar, né, de discutir, de refletir mais sobre aquele problema, porque isso contribui de fato com a formação de novos pesquisadores. Agora, pensando em problemas de pesquisas, né, provenientes da indústria, como você já tocou, sinto, inclusive, que nós precisamos aprofundar muito mais a nossa relação com as empresas, visando uma contribuição relevante, mas também prática. Né? Qual a sua visão sobre essa aproximação com a indústria e os resultados que nós podemos alcançar? E por que isso não é muito comum no Brasil, né, o que é diferente de outros países em que muitas pesquisas caminham, né, junto com as universidades? Essa é normalmente uma daquelas perguntas que não tem uma resposta, uma resposta clara, né? São 200 respostas para esse tipo de pergunta. Mas vamos lá, né? Por que como é que a gente pode colaborar mais com a indústria? Assim, tem 200 formas, né? Uma forma é a gente abraçar essas pessoas que trabalham na indústria. Né? Eu já vi, né, casos com alguns colegas que eles não eram um pouco reticentes em aceitar alunos que tinham que trabalhar 8 horas num emprego, porque, obviamente, a dedicação não vai ser a mesma. Assim, isso é claro. A pessoa ela não vai render da mesma forma. E às vezes a gente estava sempre esperando aquele aluno que pudesse estar ali 40 horas por semana, trabalhando, dando sangue. E, na real, isso é o que vai acontecer menos, porque a gente está cada vez mais com as bolsas defasadas e o mercado está cada vez mais aquecido. Né? Então, a competição está desleal. Né? Então, a gente tem que abraçar esses alunos, porque, primeiro, eles têm interesse, né? Eles têm vontade. Veja, eu quero fazer um mestrado. Se a pessoa tem esse interesse, não vai ser eu que vou dizer o contrário. Né? Então, venha que a gente vai trabalhar juntos. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, desses alunos que vêm da indústria, às vezes é um pouco difícil eu propor um trabalho mais acadêmico para esses alunos. Né? Por mais que eu tenha alguns interesses em pesquisa básica, às vezes é um pouco complicado eu propor
para esses alunos uma pesquisa básica. E não por mérito ou demérito do aluno da pesquisa, nada a ver. É porque eu percebo que esses alunos eles vão ter vida dupla. Eu chamo os alunos Superman, né, que eles trabalham no escritório, depois tem que sair do escritório, trocar de roupa e resolver um outro problemaço ali. Né? Então, eles acabam que têm essa vida dupla. E isso não é bacana, porque além da pesquisa e do trabalho, eles têm a família deles, eles têm a necessidade deles, eles têm o momento que eles têm para descansar. Isso faz parte também. Né? Então, eu sempre tento primeiro entender o que acontece no teu trabalho. Qual é o teu trabalho? Né? O que tu fazes no teu trabalho? Aí a pessoa acaba discutindo, olha, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo outro. E vez por outra, né, a gente tenta entender qual que é o calo aí nesse teu trabalho. Qual que é o negócio que está te incomodando? Volta aquele problema. O que te perturba lá no teu trabalho? Às vezes é algo técnico, né? Veja, a gente tem um processo de build que é extremamente manual. Outros problemas não são tão técnicos, eles são problemas mais gerenciais. Às vezes tem um cliente que é um cliente muito importante, mas ninguém mais aguenta aquele cliente, porque um cliente ele perturba demais a gente, ele buzina o tempo todo, ele quer ficar igual um papagaio de pirata aqui em cima do meu ombro, não tem condição. Mas eu não tenho como dizer não para aquele cliente, porque é o cliente que coloca a empresa para funcionar, né? Então tem que aceitar essas coisas. Né? Então, às vezes, o problema é técnico, às vezes o problema não é técnico. Né? E independente de como for o problema, a gente pode pensar em mecanismos, né, em metodologias para tentar ajudar nesses problemas. Né? Então, por exemplo, a gente teve um trabalho que o problema era justamente o cliente. Então, como é que a gente resolve o cliente? A gente não vai muito resolver o cliente. A gente pode tentar educá-lo, a gente pode tentar colocar limites, a gente pode colocar diretrizes de comunicação. Se o cliente estiver perturbando muito, corta o acesso do cliente ao time de desenvolvimento. Bota uma pessoa exclusiva para lidar com o cliente. Né? Então, isso foi coisa que a gente percebeu, né, navegando a literatura. Se você tem um problema técnico, né, será que esse problema técnico, ele, de fato, é um problema de pesquisa também? Isso é uma outra vertente, porque às vezes o problema técnico esse framework que eu estou utilizando, ele não é muito adequado. Deveria usar outro. Mas essa decisão, às vezes é uma decisão, né, de negócio, às vezes é uma decisão, né, técnica, que não tem muito cara de problema de pesquisa. Então eu tento ir navegando, né, para tentar encontrar problemas que sejam técnicos ou não técnicos nas empresas que possam ser resolvidos ou mitigados com metodologias de pesquisa. Isso daí, novamente, requer um bocado de discussão, requer horas de café, horas de reflexão, de vem e vai, para desmistificar algumas coisas, de o que é problema, novamente, o que é solução, o que é um problema de pesquisa, o que é um problema de engenharia. Né? Às vezes o problema é técnico, mas se resolve com 10 horas de programação. Não tem muita cara de problema de pesquisa. Então, como é que a gente se aproxima dessas empresas? Eu acho que uma forma é isso. Abraça esses alunos da empresa. Eles vão ter, sem dúvida, problemas ali que mereçam ser resolvidos com metodologia científica. Né? Obviamente, não são todos os problemas, mas tem que ir afunilando, tem que ir discutindo ali junto aos colegas. Como é que a gente interage mais com a empresa? Né? Eu acho que o primeiro ponto vamos criar uma ponte. Né? E se você tem um aluno que trabalha numa empresa, né, vamos tentar fazer que nem o trabalho do TCU. O aluno ele entendeu um problema, propôs uma solução e colocou ela em prática, né? Então, se você está com um aluno que trabalha numa empresa e está tentando resolver um problema que é relacionado à empresa, vamos tentar, depois de entender melhor o problema, propor uma solução, botar aquela solução funcionando na empresa, no contexto da empresa. E aí a gente reavalia. Aquela é uma solução válida para o contexto da empresa? Ela faz sentido? Ela está valendo a pena? Né? Isso tudo são pequenos passos para construir uma cultura, né, novamente uma cultura de colaboração com as empresas. A partir daí, eu acho que tem várias outras maneiras de interagir. Né? Às vezes a empresa, falando já com nível de gestão, tem interesses específicos, tem dificuldades específicas que o time de desenvolvimento não enxerga. Né? Às vezes é dificuldade de inovação, às vezes a empresa ela quer abraçar uma parte do mercado, não sabe exatamente como, né? E isso às vezes faz parte da visão que é mais da equipe de gestão. Né? E a partir daí dá para pensar em propor. Vamos fazer um projeto juntos para abraçar essas coisas um pouco maiores, né? Um projeto de 2 meses, um projeto de 3 meses, depois tentar renovar o projeto por mais 3 meses, depois o projeto de 1 ano, e assim vai, né? Então, eu acho que parte do desafio aí também é tentar gerenciar
os interesses nossos, como professores, pesquisadores, e os interesses das empresas, né? Que o interesse da empresa, obviamente, não é produzir PDF, né? Não é produzir artigo científico, ela quer resolver um problema da empresa. E a gente tem que, de certa forma, conciliar as nossas necessidades com esses interesses das empresas, né? Inclusive, Gustavo, algo que eu notei que foi super legal, falando de novo do Twitter, foi aquele comentário, né, de artigo da Sexta, né? Aponte-me um problema que eu te mostro um artigo. Rapaz, isso foi acho que uma outra reflexão aí que eu tive, eu estava refletindo sobre quais são os problemas aí que a gente já resolveu, né? Então, muitas dessas conversas que eu vejo de fato um problema, mas já pode ter sido resolvido antes no passado. E eu tentei, sei lá, vamos tentar expandir isso para uma outra comunidade aí do time de desenvolvimento do Twitter, né? Não que trabalha no Twitter, mas que interage no Twitter. E a ideia era bem essa, né? Me diga qual é o seu problema aí na empresa que eu vou tentar apontar um artigo. E surpreendente, nas primeiras vezes que eu lancei essa pergunta aí, teve bastante interação, que inclusive me deu um trabalho danado de encontrar esses artigos que estavam relacionados com o problema do pessoal, né? E assim, muitos dos trabalhos, né, muitos dos problemas que o pessoal estava reportando, de fato, já estavam, de certa forma, não resolvidos, né, mas, de certa forma, encaminhados pela pesquisa em engenharia de software, né? Não digo resolvido, porque, às vezes, o contexto da empresa, ele muda um pouco, né? Ele quer algo um pouco mais específico. Mas acho que isso foi uma maneira de interagir legal com o pessoal, porque eles reportaram várias coisas ali que não estavam imediatamente no meu radar, porque na minha arrogância eu imaginava que os problemas que iam aparecer eu poderia, de certa forma, apontar com uma facilidade, mas muito pelo contrário, né? Muitos dos problemas ali eram novos para mim, eram coisas estupidamente desafiadoras, né, e interessantes de serem, né, discutidas e debatidas. Mas esse é um tweet que eu não faço mais com frequência. Como eu falei no começo, eu estou tirando uma licença do Twitter, uma maneira de me proteger aí desse desgoverno. Então, eu acabo que eu estou interagindo menos, né? E por conta disso, eu também estou soltando menos esses tweets provocativos / questionadores. Mas foi uma experiência muito legal. Acho que o pessoal gostou também. No final das contas, eu sei que algumas pessoas leram, porque elas me deram feedback, olha, foi legal e tal, faz sentido. Nem todo mundo deu feedback, mas acho que foi uma experiência interessante. Então, eu acho que foi uma excelente iniciativa, né, da gente se aproximar dos desenvolvedores, entender ali onde estão as dificuldades no dia a dia, porque a gente pode propor, né, alguma solução, indicar alguns trabalhos científicos, né, e aprimorar essa colaboração. E, Gustavo, para a gente finalizar, queria que a gente fosse numa outra vertente, né? Com relação a novos e futuros pesquisadores em engenharia de software. Quais são suas principais recomendações? Inclusive, você tem um livro, né, que fala sobre como tirar o máximo de proveito da pós, né, a importância do networking em eventos, gerar pesquisas de impacto, né? E como é que, na tua visão, quais são as principais recomendações? Então, acho que o primeiro ponto, Vitor, é encontrar algo que te agrada, né? Algo que te perturba, a menina dos olhos. Então, passa algum tempo, passa meses refletindo, passa meses discutindo, pegando feedback, propondo coisas diferentes, experimentando. Depois que você tiver um pouco mais de ciência, olha, é isso que eu quero fazer, mete bronca e bota o barco para caminhar. Eventualmente vão acontecer de outros tópicos aparecerem para você trabalhar, outros problemas talvez até mais interessantes aparecerem para que você divida a sua atenção. Mas tem que ser um pouco disciplinado e focar naquilo que de fato vai contribuir em você ser um mestre, em você tirar o título de doutor, né? Porque se você tiver interesse em ser acadêmico por carreira, ter formação acadêmica e ter carreira acadêmica, você vai ter o resto da vida para trabalhar nesses outros trabalhos. Então, naquele momento de 2 anos, de 4 anos de curso, obviamente é legal colaborar com outras pessoas, é legal interagir com outras pessoas, mas foque, né? Dedique a maior parte do seu esforço para aquele trabalho ou para aqueles trabalhos que vão lhe ajudar a ganhar o título de mestre e doutor. Dito isso, aproveite também as colaborações, aproveite também as discussões, aproveite os eventos, aproveite as maneiras de interagir. Tá ruim online? Tá ruim, a gente entende isso, mas existe essa forma. Se a gente tivesse há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, estaria mais difícil ainda porque as maneiras de comunicação seriam bem mais rústicas
do que a gente tem hoje. Então, dá para fazer videochamada, dá para ligar a câmera, dá para fazer reunião dia sim, dia não. Então, uma outra prática que eu tenho com alguns colegas tenho reunião mensal com um ou outro colega para discutir coisas aleatórias, né? Então, eventualmente, nessas discussões sai um trabalho, sai alguma outra coisa, mas são discussões sem propósito, sem agenda, né? Mês em mês eu converso com alguns colegas só para fazer um check-in, tá tudo bem, como é que tá, o que você tá fazendo, e sem compromisso, né? Então, vez por outra, sai alguma coisa interessante daí. Então, tente criar mecanismos também que lhe coloquem próximo de outras pessoas, de outros trabalhos, né? Nem que seja para escutar, para ouvir, para aprender, eventualmente para você fazer alguma contribuição. Sei que isso tudo é muita coisa, sei que tem bastante atividades do dia a dia, de disciplina, de artigos para ler, para escrever, para resubmeter, etc. Mas cria esse momento, né, de não estou sozinho, estou interagindo com outras pessoas, né, estou ativo na rede social, estou ativo da maneira que dá. E só para encerrar, fazer um pequeno jabá, embora eu não esteja diretamente relacionado, em engenharia de software, a gente tem o Congresso Brasileiro de Software, que é um evento anual que acontece todo setembro, outubro. Ano passado foi online, esse ano vai ser online também. Então, não sei exatamente quando que o episódio vai ser disponibilizado, mas nesse ano vai ter uma escola para alunos de pós-graduação e profissionais recém-formados. E o objetivo dessa escola é discutir com pesquisadores mais sêniores, tanto do Brasil quanto do exterior, questões sobre a sua pesquisa, sobre colaboração, sobre network, sobre o que você achar que é de interessante. Às vezes a gente tem pouca chance de sentar na mesma mesa daquela pessoa que você fala, putz, aquele cara, aquela mulher é sensacional. Então, essa é uma dessas oportunidades únicas, né, que a gente tem de fazer um bate-papo 1 a 1 com esses pesquisadores que são referências, e vai acontecer no CBSoft desse ano. E é um evento gratuito, não só gratuito, quanto ele apoia a inscrição nos outros eventos do CBSoft. Então, se for possível, se inscreva, participe e aproveite. Ótimas recomendações, Gustavo. Eu te agradeço mais uma vez por ter tirado um tempo para conversar conosco. Eu sei que a tua agenda é super corrida, mas você trouxe à tona vários pontos aqui que são pertinentes, tanto para quem pretende ir para uma pós-graduação ou para quem está no mercado e quer se aprofundar em um determinado problema, né, pensando em ter uma visão mais reflexiva, mais questionadora, né, e gerar impacto também como desenvolvedor. Queria agradecer novamente aqui ao professor por ter participado desse episódio. E é isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui com mais um episódio do Facompcast, podcast da Faculdade de Computação da UFPA, para divulgar as nossas produções científicas, projetos para a comunidade e discussões sobre carreiras na computação. Não se esqueçam de seguir o Facompcast nas redes sociais, @Facompcast. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado a todos. Valeu.